Está gravando? Sim. Olá, pessoal, caros alunos e alunas. Aqui é a professora Natália e hoje eu vou corrigir os exercícios que a gente fez em relação à crônica A Herança. Eu não vou gravar meu rosto hoje porque eu tive uma reação alérgica e os meus olhos estão muito inchados e avermelhados, então eu vou poupar vocês de verem isso, mas não é nada demais, já tomei antialérgico e já estou melhorando. Enfim, eu vou ler com vocês essa crônica pra gente poder ter uma compreensão melhor dela. Eu sei que vocês já leram em casa, mas eu vou ler pra gente poder ter algumas considerações sobre ela juntos. Eu vou corrigir também todos os exercícios do número 1 até o número 13. O terceiro bimestre já está chegando ao fim. Acho que ele termina na sexta-feira, se não me engano. Então, a gente está muito atrasado no conteúdo por culpa, obviamente, da pandemia, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ler o livro Pantanautilus e fazer todas as atividades. Enfim, vamos começar a leitura. Vamos direto para o texto, certo? O texto chama A Herança. Então, vamos ler aqui. Desde pequeno, eu via meu avô lendo aquele livrão grosso, de capa dura, azul, e ficava imaginando, por que o avô nunca acaba de ler esse livro? Será que alguém obrigou, coitado? Será que ele não sabe ler direito? Será que o livro é chato? Está escrito em outra língua? Que mistério será esse? Uma coisa pra gente considerar desde o começo da leitura é que esse texto está sendo narrado em primeira pessoa. Eu já expliquei o que é isso pra vocês, ó. A primeira pessoa, certo? Primeira pessoa, eu. Então, por exemplo, vou colocar uma frase aqui. Eu fui à padaria, certo? A segunda pessoa é você. Ou, no caso, tu. Então, uma frase seria, você foi à padaria. E tem também a terceira pessoa, que é a pessoa de quem eu e você estamos falando. Ele ou ela. No caso, a frase seria, ele foi à padaria, certo? Então, o texto está sendo narrado em primeira pessoa porque o narrador está falando dele mesmo, eu, certo? Desde pequeno, eu via o meu avô, certo? Então, vamos continuar. Ele está se perguntando aqui por que o avô sempre continuava lendo o mesmo livro de capa azul. Até que um dia, eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele, avô, por que você nunca termina de ler esse livro? E ele me olhou com surpresa e diversão. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo. Termino e começo. E assim, durante 30 anos, de 1964, quando ele comprou o livro, até 1994, quando ele morreu, meu avô leu 25 vezes o livro Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é um grande clássico da literatura brasileira, do Graciliano Ramos, se não me engano. Guimarães Rosa, viu? Falei errado, desculpe. Para quem não conhece, é um livro enorme e assustador de tão bonito, escrito pelo Guimarães Rosa. É um livro difícil também, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas e de causos surpreendentes. Um causo é uma história contada por uma pessoa que supostamente é uma história real, certo? Então são histórias reais que são muito surpreendentes. Aquele livro para mim foi uma revelação. Então quer dizer que a gente podia ler e reler um livro muitas vezes e cada vez curtir mais ainda a história? Quer dizer que um livro não se esgotava nunca? Ou seja, você pode continuar lendo o mesmo livro várias e várias vezes, você nunca vai se cansar da história, você sempre vai querer saber mais sobre a história que o autor escreveu. Meu avô operou de catarata ainda na década de 1970. Catarata é uma doença nos olhos que é quando a parte preta do seu olho começa a se fechar por dentro. Atualmente, a operação para curar catarata é bastante simples, é uma coisa assim que você faz e você se recupera bem rápido e também não é nada preocupante, certo? Mas enfim, o avô operou da catarata ainda na década de 1970, quando não existiam essas cirurgias a laser de hoje. Ou seja, a cirurgia laser da atualidade é uma cirurgia bem rápida. Mesmo depois da cirurgia, ele ainda precisava usar o tempo todo uns óculos de lente tão grossa que parecia uma lente de aumento. Então, mesmo ele tendo consertado a vista com uma cirurgia, ele ainda precisava usar óculos. Eu ficava embasbacado, ou seja, ele ficava muito surpreso, espantado, de ver aqueles 2 olhões do meu avô, azulzinhos feito bola de gude azul, olhando sem piscar para o Grande Sertão, que é o nome do livro. Aquela imagem nunca me saiu da cabeça. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, com 90 anos de idade, deixa eu
selecionar isso aqui. Eu só pedi uma coisa de herança, ou seja, ele só queria uma coisa do avô, que era o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, avó, só o livro. Ou seja, ele tava conversando com a avó, viúva dele, né? E disse que só queria o livro do avô. A vovó não gostou nada da ideia, porque ela queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito, não dá, não. Resultado, escondi o livro no fundo do armário e não contei pra ninguém. Minha avó fechou a cara, bronqueou, ficou uma semana sem conversar comigo. Aquele clima pesado. Depois o tempo foi passando e vovó me desculpou. De vez em quando, ela, que agora já morreu também, vinha e me pedia: vamos dar uma olhada no livro? E a gente se deliciava com o livro, que na verdade era mais do que um livro, era um verdadeiro baú. Porque o meu avô estava lendo o livro e recebia um cartão postal. Tchum! Ele colocava o cartão postal entre as páginas e passava a fazer parte do livro. Se recebia um santinho, idem. De vez em quando ele punha no livro um bilhete de loteria para ver se dava sorte. Nunca foi sorteado, mas não tenho dúvida de que o livro deu muita sorte para ele. Eu já contei tantas vezes essa história e pra tanta gente diferente que nem sei mais o que é lembrança, o que é sonho, o que é imaginação. Mas folhei o livro e ele mesmo me dá a resposta. O que eu lembro, tenho. Que é uma frase do próprio livro Grande Sertão Veredas. Essa crônica é muito legal porque eu acredito que muita gente que ainda não gosta de ler muito acha que as pessoas leem um livro uma vez e pronto, a gente leu esse livro e nunca mais precisa ler ele outra vez. Mas eu mesma já li vários livros muitas vezes. Eu vou dar um exemplo. Um dos livros que eu mais gosto, eu vou até mostrar no meu Scooby. Esse aqui é um dos meus livros favoritos. Diferente do Grande Sertão Veredas, ele é um livro bem curtinho. E eu já li esse livro pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Isso porque eu sou jovem, então daqui a muitos anos, quando eu tiver 90, eu provavelmente já vou ter lido esse livro bem mais. Mas enfim, agora vamos responder as perguntas, certo? Eu pedi para vocês responderem essas perguntas do Conversando sobre o Texto no caderno. Então, peguem um caderno para a gente poder corrigir as respostas que vocês deram. Vamos começar. Isso aqui são mais perguntas bem pessoais, então não vão ser exatamente correções, mas vocês podem adicionar alguma coisa se vocês quiserem. Primeiro, o que mais chamou a sua atenção na crônica? Essa é uma resposta pessoal, certo? Mas eu vou dar a minha resposta. O que mais me chamou a atenção é o fato do avô realmente ter lido esse livro tantas vezes durante a vida toda dele. Porque Grande Sertão Veredas é um livro muito longo. Eu acho que ele tem umas 700 páginas, pelo menos. Vou até pesquisar aqui. E é um livro bastante complexo. Então não é qualquer pessoa que simplesmente vai ler o livro inteiro várias e várias vezes. Quanto mais você lê, mais você se acostuma. O livro tem 624 páginas, ou seja, ele é bem longo mesmo. Então isso me surpreendeu bastante. Pergunta 2. Você já conhecia o autor da crônica, que é o Léo Cunha? Ou leu algum outro texto dele? Eu sou familiar com o nome do Léo Cunha, mas eu não lembro de ter lido nenhum texto dele. Se alguns de vocês já leram, não deixem de me mandar as respostas de vocês para eu poder ler o que vocês já conhecem dele. Número 3. A história que você imaginou antes da leitura é semelhante ao que foi narrado na crônica? Troque ideias com os colegas. Bom, primeiro, quando a gente vê esse texto, primeira coisa que a gente repara é o título, certo? Que é A Herança. E a gente também vai reparar na imagem, que é um livro. Então, provavelmente, vocês vão pensar que a herança é o livro. E se você teve esse pensamento, o que você pensou é semelhante ao que foi narrado na crônica? De certa forma, porque apesar do avô não ter deixado o livro de herança pro neto, o neto pediu esse livro como herança, né? Era a única coisa que ele queria do avô. Então, é um título bastante apropriado. Número 4. Assim como o personagem da crônica, você já leu algum livro mais de uma vez? Em caso afirmativo, comente suas razões. Eu quero muito saber se vocês já leram algum livro mais de uma vez, porque é uma coisa que eu faço bastante. Eu dei esse exemplo do As Vantagens de Ser Invisível, que eu já li esse livro muitas vezes, mas eu também já li alguns livros longos que eu gosto, como, por exemplo, A Guerra dos Tronos. Eu já li esse livro umas 3 vezes, e é um livro bem mais longo, inclusive, do que Grande Sertão Veredas. Tô aqui pensando em outros livros que eu já li. O livro A Culpa das Estrelas, do John Green, é um livro que eu gosto bastante também. Enfim, são alguns exemplos de livros que eu já li. Vocês, com certeza, já devem ter
encontrado alguma história que vocês gostassem, talvez não em formato de livro, mas às vezes um filme que vocês já assistiram várias vezes. Eu acho que você assistir um filme umas 5 vezes é quase a mesma coisa de você ler um livro várias vezes. Então, eu acho que existe essa coisa de você gostar de histórias desse jeito. Número 5. Durante a história, o narrador cita o livro Grande Sertão Veredas. Você conhecia este livro, esse autor? Eu imagino que vocês ainda não conheçam, porque é um livro que vocês só vão saber mais sobre no ensino médio, mas eu já assisti, inclusive, várias palestras sobre esse livro, porque uma das minhas professoras de literatura na faculdade, a tese dela, ou seja, o estudo que ela fazia para ser professora era sobre o livro Grande Sertão Veredas. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre o texto, a gente vai realmente estudar, ou seja, responder as perguntas. Então, a gente tem aqui a pergunta de número 1. As crônicas costumam explorar de forma literária, ou seja, como se fosse uma coisa fictícia, um fato do cotidiano. Ou seja, a gente explora de forma fictícia uma coisa que aconteceu na vida real. Qual acontecimento do dia a dia foi apresentado no texto? Então, aqui a gente pode dar uma resposta mais elaborada, até porque a gente tem bastante espaço. Então, uma coisa mais simples a gente pode falar que o texto é sobre um menino falando sobre um costume diferente de seu avô, que é ler um livro várias e várias vezes, certo? Que é uma coisa que não é tão comum assim. Também pode falar que o texto é sobre uma lembrança da infância do autor sobre o livro Grande Sertão Veredas. Novamente, essa caixa de texto não cabe muito bem aqui. Então, deixa eu puxar aqui. Acho que ficou até melhor assim. Muito bem. Vocês podem até ter dado algumas respostas diferentes que caibam no texto, mas se vocês quiserem complementar um pouquinho a resposta com o que eu coloquei também, eu acho que é uma boa ideia. Pergunta de número 2. Cadê? Opa. Assinale a alternativa correta a respeito da crônica lida. Então, a gente tem aqui duas perguntas e duas frases, e a gente vai selecionar qual delas está correta. Então, a primeira. É uma crônica narrativa, ou seja, que conta uma história, pois apresenta uma história com personagens, narrador, tempo e espaço. É verdade, sim ou não? A gente tem personagens? A gente tem, que é o menino que narra a história, que atualmente é um homem, tem o avô, tem a avó. O narrador é o próprio garoto que conta a história do avô dele. O tempo, ele conta que isso aconteceu quando ele era criança, e hoje em dia, quando os avós dele já faleceram, ele está pensando nisso. E também fala de espaço, que é justamente o lugar onde ele vivia com o avô. Então, isso aqui está certo? Sim. Então, a gente já vai marcar com um X. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui. E daí a gente tem a segunda frase. É uma crônica argumentativa, ou seja, ao invés de contar uma história, ela vai dar uma opinião. Pois o cronista emprega argumentos para defender o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Não, o cronista ele está contando uma história, ele não está defendendo nenhum ponto de vista. Então aqui a gente não vai colocar o X. Então, pergunta de número 3. Assinale o tipo de narrador desta crônica. Então, aqui a gente tem dois tipos, que é o narrador personagem e o narrador observador. Como eu disse, aqui, o nosso narrador, ele está em primeira pessoa. Então, ele está falando de uma coisa que aconteceu com ele mesmo, certo? Ele está falando do eu. Então, o narrador personagem, ele é o narrador que está dentro da história. Então, ele está contando a história do avô dele. Ele não está contando a história de um avô de outra pessoa, certo? O narrador observador, no caso, seria o avô de uma outra pessoa, só que ele está contando a história dele mesmo, então a resposta certa é esta primeira aqui, certo? Então vamos justificar. Por que o narrador dessa crônica é um narrador personagem? Então, uma resposta que a gente pode colocar o autor conta uma história que aconteceu com ele mesmo, certo? Não é uma história que aconteceu com outra pessoa, aconteceu com ele. A gente também pode colocar alguma frase do texto como um exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou até selecionar uma outra cor, azul. Ó, aqui no comecinho mesmo, acho que já é uma frase muito legal. Desde pequeno, ou seja, o narrador via o meu avô lendo aquele livrão grosso de capa dura e ficava imaginando por que o avô, ou seja, o avô dele, não outro avô,
nunca acaba de ler esse livro, certo? Aqui também tem outra frase. Até que um dia eu, com os meus 8 ou 9 anos, ou seja, quando ele tinha 8 ou 9 anos, perguntou para ele, o avô dele. São alguns exemplos, certo? Depois a gente tem aqui, deixa eu colocar o vermelho de novo. A gente tem aqui o número 4. Quem são os personagens da crônica lida? Essa resposta é um pouquinho mais simples, é só a gente pensar nos personagens que a gente leu sobre. O narrador, que é o Léo Cunha, o autor do texto. O avô e a avó, certo? Muito bem. Número 5. É possível saber onde se passa essa história? Bom, não é possível saber exatamente onde que a história acontece, mas dá pra imaginar que provavelmente o garoto via o avô lendo quando ele visitava a casa do avô, certo? Então a gente pode dar essa resposta. Não é possível ter 100% de certeza, mas provavelmente aconteceu na casa do avô, certo? Pergunta de número 6. Quando é que se passa a história narrada? Bom, o narrador, ele fala que ele lembra do avô lendo o livro Grande Sertão Veredas quando ele era criança, e quando ele tinha uns 8 ou 9 anos, ele chega a perguntar pro avô quando foi que ele decidiu ler esse livro tantas vezes, porque que ele nunca termina de ler o livro, certo? Então, essa história não acontece num momento específico, acontece durante toda a infância do autor. Então, a gente sabe quando se passa, apesar da gente não ter um tempo específico. A história se passa durante a infância do narrador. Mas o avô lia o livro desde 1964, essa é a data que a gente tinha colocado? Aqui, ó. Desde 1964, quando ele comprou o livro, até 94, ou seja, 30 anos, ele leu o livro 25 vezes. Ou seja, ele leu o livro quase uma vez por ano. Enfim, a história se passa durante a infância do narrador, mas o avô lia o livro desde 1964, durante 30 anos. Certo? Pergunta de número 7. Segundo o narrador, o seu avô tinha um costume esquisito de ler o mesmo livro sempre. Ou seja, um costume que não é comum. Ou seja, mesmo que uma pessoa leia um livro mais de uma vez, é muito raro uma pessoa ler um livro umas 25 vezes, certo? Então, por quanto tempo ele manteve esse costume? A gente já respondeu aqui na pergunta anterior. Ele comprou o livro em 1964, ele morreu em 1994. Então, o avô manteve o costume por 30 anos, de 1964 até 1994. Deixa eu colocar mais pro ladinho assim. Aí, muito bem. Letra B. Por que o menino imaginou que poderia ter levado o avô... Não, o que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a ler sempre o mesmo livro? Lá no primeiro parágrafo do texto, ele se pergunta várias coisas. Ele cria hipóteses de por que o avô estava lendo o mesmo livro. Então ele pergunta aqui, ó. Por que ele nunca acaba de ler? Será que alguém o obrigou? Será que alguém falou, você vai ter que ler esse livro pelo resto da sua vida? Será que ele não sabe ler direito? Será que o avô dele tinha dificuldade de ler e por isso ele estava demorando tantos anos para conseguir ler o livro? Será que o livro era muito chato? Daí o avô pegava, lia lá 2 páginas e pensava, meu Deus, eu não aguento mais. Não aguento, vou voltar a ler daqui uma semana. Ou será que o livro está escrito em outra língua? Que o avô está aprendendo? O livro está escrito em egípcio e o avô tem dificuldades de desvendar a língua? Ou será que é alguma outra coisa? Que mistério é esse? Então ele cria várias hipóteses. Então a pergunta é, o que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a sempre ler o mesmo livro? Ele achou que o livro poderia ser chato demais, que o avô não sabia ler direito, que estava em outro idioma, etc. Existem várias respostas para essa pergunta, né? Como a gente viu, mas o importante é vocês encontrarem no texto onde está a resposta. Letra C. Por que, de fato, o avô leu o mesmo livro por tanto tempo? Essa também é uma resposta um pouco mais simples, né? Toda vez que ele terminava de ler o livro, ele começava a ler novamente. E por quê? Porque ele gostava do livro. É isso, simplesmente.
provavelmente ele gostava do livro. Certo? Então, agora vamos para a pergunta de número 8. Como que o livro é descrito pelo narrador? A gente tem a descrição de fato, mas a gente também tem uma imagem, certo? Que é essa daqui. Então, o livro é descrito como um livro grosso, de capa dura e azul, certo? Ou seja, era um livro enorme. Onde que ele fala isso? Deixa eu encontrar aqui. Aqui, tá bem no comecinho. Deixa eu selecionar uma cor, colocar amarelo. Desde pequeno eu via o meu avô lendo aquele livrão grosso de capa dura azul e ficava imaginando, certo? Ou seja, o livrão grosso de capa dura azul. Então, a gente vai colocar esta resposta. Como o livro é descrito pelo narrador? Um livrão, ele não diz apenas livro, é um livrão grosso e enorme, de capa dura e azul, certo? Ele também diz algumas outras coisas sobre o livro, ele dá algumas descrições que não são necessariamente físicas depois. Ele diz aqui... Deixa eu encontrar no texto. Aqui, ó. É um livro enorme e assustador de tão bonito. Escrito pelo Guimarães Rosa. Deixa eu colocar aqui o quadradinho. Opa! Aqui. É um livro difícil, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas e assuntos surpreendentes, certo? Então, ó, aqui ele dá uma palavra que não é uma coisa física. Ele diz aqui um livro enorme e assustador. Como que um livro pode ser assustador? É porque é um livro que ele vai gritar "bu" quando você abre ele? Não, é um livro que deixava o autor com medo porque era um livro muito complexo. Então aqui, ó, além de ser um livro grosso enorme de capa dura e azul, também é descrito como um livro difícil e assustador. Muito bem. Ok, agora a gente tem a segunda pergunta da número 8. O que essa descrição revela sobre a relação do narrador com o livro e com o seu avô? Então, essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa, mais difícil. Então, a gente tem essa descrição sobre o livro, que é um livrão grosso e enorme, de capa dura e azul, também é descrito como um livro difícil e assustador. E o que isso revela sobre o narrador, que é o Léo, certo? O narrador é o Léo. Vamos escrever aqui, Léo. O narrador é o Léo. O que isso revela sobre o Léo com o livro e com o avô? Então, a gente pode dizer várias coisas sobre isso, mas eu vou dar uma sugestão. Isso revela, provavelmente, que o livro era muito importante para o avô, certo? O livro era importante para o avô. E o Léo gostava muito do avô dele, certo? Por isso, se o livro era tão importante assim para o avô, o livro também se tornou muito importante para o Léo. Então, o livro era importante para o avô e Léo gostava muito de seu avô. Por isso, o livro se tornou importante para ele, certo? Muito bem. Agora a gente vai passar para a próxima página, que é a página de número 30, para a gente responder as próximas questões. Muito bem. Não se esqueçam de corrigir tudo para conseguir ficar com as perguntas todas corrigidas para poder estudar mais tarde. Número 9. Por que o narrador afirma que o livro do avô... Opa, cadê o quadradinho? Afirma que o livro do avô era mais do que um livro, era um verdadeiro baú, certo? Um baú é um lugar, um objeto em que a gente guarda outros objetos, certo? Então, por que o livro era visto pelo nosso narrador, que é o Léo, como um baú? Lá no final do texto, né, ele diz isso aqui. E a gente se deliciava com o livro, que na verdade era mais do que um livro, era um verdadeiro baú. Porque meu avô estava lendo o livro e recebia um cartão postal e colocava o cartão dentro das páginas do livro. Então o avô, além dele ler o livro várias vezes, ele guardava papéis e objetos dentro do livro, né? Então toda vez que ele abria o livro, ele encontrava um bilhete da loteria, quando o avô jogava para ganhar a Mega Sena, por exemplo, ou encontrava algum tipo de propaganda que o avô recebeu, algum cartão postal, um bilhete, assim por diante, certo? Então, por que o livro era um baú? O avô guardava todo tipo de papéis dentro do livro. Bilhetes, santinhos. Santinhos são aquelas papeizinhos que são coisas para votação em eleições, ou às vezes também coisas sobre, tipo, coisas religiosas e assim por diante. Bilhetes, santinhos,
bilhete da Mega Sena, cartões postais, etc. Então, toda vez que eles abriam um livro, eles encontravam algum objeto novo. Número 10. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria, o narrador afirma que o livro deu muita sorte ao seu avô. Por que ele diz isso? Ele diz isso lá no final do texto, né? Aqui, ó. De vez em quando, ele, o avô, punha no livro um bilhete de loteria para ver se dava sorte, para ver se ele ganhava na loteria. Ele nunca foi sorteado, mas não tenho dúvida de que o livro deu muita sorte para ele. Isso significa que o personagem principal, que é o narrador, ele pensa que o avô teve uma vida muito boa. Esse livro teve algum tipo de impacto positivo na vida do avô dele. O avô foi capaz de aproveitar a vida melhor por ter esse livro na vida dele e ter lido o livro tantas vezes, certo? Então, a gente pode responder. Apesar de não ter ganhado na loteria, o avô teve uma boa vida, uma vida feliz, e o livro que ele gostava tornou sua vida ainda melhor, certo? Este é um exemplo de resposta. É uma coisa que a gente imagina sobre o autor e sobre o que ele pensava do avô dele, certo? Então, número 11. Releia um trecho da crônica. Deixa eu pegar o quadradinho de novo. Ah, já estava no vermelho. Até que um dia, eu, com meus 8 ou 9 anos, aqui é a idade dele, perguntei para ele, para o avô. Vô, por que você nunca termina de ler esse livro? E ele me olhou com surpresa e diversão. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo, termino e começo de novo, termino e começo. Pergunta de letra A. Que tipo de discurso foi empregado neste trecho da crônica? Essa é uma pergunta já um pouquinho mais complexa. Pode ser um discurso direto ou indireto. Eu vou dar a resposta e explicar. A resposta certa é discurso direto, certo? Muito bem. Porque o autor, ele está falando sobre uma coisa diretamente. A gente tem aqui os travessões, como vocês podem ver. Ó. Aqui a gente tem uma frase. Esse símbolo aqui, ó, esse daqui se chama travessão. Esse travessão, ele indica quando um personagem está falando num texto, certo? Porque isso aqui não é narração. Ô, vô, por que você nunca termina de ler esse livro? Não é uma narração do autor Léo Cunha. É ele dizendo que ele disse essa frase em voz alta, e também esse outro travessão indica a resposta que o avô deu em voz alta. Então, ele disse isso no discurso direto. Eu vou dar um exemplo aqui de discurso direto e indireto. Discurso direto. Qual é a frase que ele usa aqui? Opa! Oh, meu Deus. Tá difícil aqui. Ô, vô! Por que é que você nunca termina de ler esse livro? Esse é o discurso direto. Discurso indireto seria se, em vez disso, o narrador dissesse: certo dia, perguntei para o meu avô o motivo pelo qual ele nunca terminava de ler aquele livro. Então, vocês estão vendo que aqui não tem o travessão, não é uma frase que o autor disse em voz alta. Então, ele narra o que ele perguntou. Certo dia, perguntei para o meu avô o motivo pelo qual ele nunca terminava de ler aquele livro. Vamos mais além ainda. Qual foi a resposta do avô? O meu avô me olhou com surpresa e divertimento e disse que, na verdade, ele já terminara o livro. Mas sempre começava a ler de novo sempre que o terminava. Então, aqui a gente não tem nenhum travessão, a gente não tem nenhuma frase sendo dita. A gente tem apenas o narrador, de fato, narrando a conversa que ele teve. Certo dia, perguntei para o meu avô o motivo pelo qual ele nunca terminava de ler aquele livro. O meu avô me olhou com surpresa e divertimento e disse que, na verdade, ele já terminara o livro, mas sempre começava a ler de novo sempre que o terminava. E aqui a gente tem, esse daqui é o discurso, esse daqui, deixa eu ver se tá aparecendo, isso. Esse daqui é o discurso indireto contra o discurso direto. O discurso direto é o exemplo que já está no livro, que é as frases com travessão, certo? Então, a gente tem aqui a letra B. Que forma verbal foi empregada para introduzir a fala do menino neste trecho? Então, forma verbal. O que é uma forma verbal?
uma frase, uma palavra, na verdade, que é um verbo, que indica uma ação. Eu vou até trocar a cor aqui, eu vou colocar verde. Então, qual foi o verbo que diz por que o menino disse essa frase? Então, aqui, ó, ele diz uma frase. Essa frase é o quê? Ela é uma pergunta. A gente sabe que é uma pergunta porque tem aqui, ó, o ponto de interrogação. Então, ó, o menino diz aqui, ó, até que um dia eu, com meus 8 ou 9 anos, eu perguntei pra ele. Perguntei. Este é o verbo, a forma verbal empregada para introduzir a fala do menino. Então, vamos dar a resposta aqui. A forma verbal é perguntei. É o verbo perguntei. Muito bem. Letra C. Que sinal de pontuação foi empregado para introduzir as falas dos personagens? A pontuação é qualquer tipo de sinal gráfico que indique o final da frase. Por exemplo, aqui a gente tem o ponto de interrogação. Esse daqui é um sinal de pontuação, certo? A gente tem também, aqui ó, esses 3 pontinhos chamam reticências, certo? E a gente também tem esses 2 pontinhos aqui que se chamam 2 pontos. Então, ó, opa, vou colocar aqui. Sinal de pontuação. Não precisa copiar, esse aqui é um exemplo, certo? Esse daqui é interrogação. Esses 3 pontinhos, reticências. Ali, o autor coloca ali travessão. Travessão. E no caso da nossa resposta, chama 2 pontos, certo? Então, opa. Tá no lugar errado isso aqui. Ok. Então, a gente tem aqui os 2 pontos. Opa, a gente tem os 2 pontos e eles servem para introduzir as falas dos personagens. Mas é só uma forma de falar que uma fala será dita em breve. Então, o que chama isso daqui, ó? Que é o que está no começo da frase. É o travessão. Então, a gente vai colocar isso aqui. Qual sinal de pontuação foi empregado para introduzir as falas dos personagens? O travessão. Introduz uma fala dita em voz alta. O travessão. Muito bem. E a gente tem a pergunta de letra D. Que outro sinal de pontuação poderia ter sido empregado para essa mesma função? Então, quando a gente tem aqui uma frase que é dita no discurso direto, pode ser ou travessão, ou a gente pode dizer exatamente a mesma frase. Vou até copiar ela aqui. A mesma frase. E para indicar que ela está sendo dita em voz alta, a gente coloca aspas, certo? Isso daqui são as aspas. Então, a resposta certa aqui é as aspas. Muito bem. E agora a gente vai para a letra E. Aqui, novamente, a gente tem somente uma resposta certa. Com que função as reticências foram empregadas na fala do avô? Foi o que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Esses 3 pontinhos. Então, a gente tem 3 opções e só uma delas está certa. Então, vamos analisar essas opções. A primeira opção. As reticências foram empregadas para indicar a interrupção do pensamento. O que ele diz? Ele está sendo interrompido? Não, ele está simplesmente querendo dizer que o que ele está dizendo continua, certo? Então, ele não está sendo interrompido. Opa! Então, essa resposta não está certa, está errada. Segunda, para indicar a continuidade da ação. Opa, eu achei que estava no quadradinho. Cadê o quadradinho? Volte o quadradinho. Aqui. Indicar continuidade da ação. Ou seja, ele está dizendo, não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo, termino e começo de novo, termino e começo. Ou seja, essa frase ia ficar indo para sempre, porque ele sempre termina o livro e começa outra vez, sempre, sempre, para sempre, infinitamente, até o dia que ele morreu. Então, esta daqui é a resposta certa. A gente vai marcar um X. Mas vamos ler a última também para a gente saber por que ela não está certa. Então, a última frase diz, para indicar uma hesitação na fala. O que é hesitar? É quando a pessoa está com medo de falar alguma coisa. Ela está pensando, será que eu devo? Será que eu não devo? Você pode usar a reticência para isso, mas no caso não é. Porque a gente está usando para indicar a continuidade da ação do avô. Muito bem. A gente já está quase terminando de corrigir. Faltam apenas as questões 12 e 13. Então vamos começar. Então a gente tem a questão 12. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Deixa eu pegar o quadradinho vermelho. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, com 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança, o livro azul de capa dura, certo? No caso, quando ele diz ele morreu, está se referindo ao avô. Então, vamos ver a letra A.
qual o significado da palavra que está entre aspas? A palavra herança. Herança é uma coisa que a gente recebe de quando uma pessoa morre, não necessariamente quando ela morre, mas vamos usar esse exemplo, porque o avô morreu. Quando a pessoa morre, ela deixa as suas coisas para as pessoas que estão vivas, certo? Então, uma pessoa morreu, então tudo que ela tinha em vida, que pode ser dinheiro, uma casa, ou no caso até o livro, tudo fica para as pessoas que estão vivas. Só que as pessoas que estão vivas vão ter que decidir quem vai ficar com o quê, né? Então, no caso, o garoto, por exemplo, queria que o livro fosse herança. Mas qual é o significado da palavra herança? Vamos olhar no Google, para a gente encontrar uma definição boa. Herança. Herança é um conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a transmissão de patrimônio de uma pessoa que morreu aos seus sucessores. Ou seja, a herança é uma noção que está nas leis que vai explicar quem recebe o que quando alguém morre, não é? Então, qual o significado da palavra entre aspas? Uma herança é algo que recebemos quando alguém morre. Vamos colocar de forma simples, eu acho que a resposta não precisa ficar muito difícil, né? Letra B. Por que nesse trecho o autor inseriu aspas nessas palavras? A gente acabou de ver que você pode usar aspas aqui na letra D, ó, da número 11. A gente pode usar aspas como uma forma de indicar uma fala, certo? A gente tem o travessão, a gente tem as aspas. Porém, as aspas também servem para a gente falar sobre uma coisa que não é exatamente o que está sendo dita. Então, quando ele diz herança, o que é uma herança? Que herança você imaginaria receber de uma pessoa que morreu? Ah, eu vou receber o dinheiro que ela tinha, eu vou receber o carro do meu avô, vou receber a casa do meu avô. No caso, a herança é um livro, não é uma coisa que a gente espera receber. Por isso ele coloca entre aspas, porque é uma coisa incomum, certo? Então, o autor quis dar um destaque à palavra para mostrar que o livro tinha um significado tão importante que era como se ele estivesse recebendo uma casa, o dinheiro ou um carro do avô, certo? O autor coloca a palavra entre aspas para indicar que o livro era tão importante quanto dinheiro ou uma casa para ele, certo? Deixa eu aumentar aqui. Agora dá para ler melhor. Muito bem, e agora a gente vai para a última questão, que é a de número 13. Em relação à publicação do texto lido, responda as questões a seguir. Então, letra A. Onde essa crônica foi publicada? Onde? Em que lugar? Qual foi o veículo? A gente pode encontrar essa resposta no próprio texto. No final de todo o texto, a gente tem aqui, ó, os créditos dele. Então, a gente tem aqui, primeiro vai aparecer o sobrenome do autor, que é Cunha, depois Léo, a herança, que é o título. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou apagar isso daqui. Vamos imaginar que a professora Natália, eu acabei de publicar um livro, certo? Então, o meu nome é Natália Lambert. Então, meu livro colocaria os créditos assim, Lambert, que é o meu nome, meu sobrenome, em letra maiúscula, Natália. Depois ia aparecer o nome do livro. O nome do livro, certo? Depois, aqui, ó, como é uma crônica e não é um livro inteiro, está publicado num livro inteiro. O livro se chama Ninguém Me Entende Nessa Casa, certo? Então, vamos colocar como nome da crônica em livro de crônicas, certo? Este é um exemplo. E daí, tem aqui o lugar de publicação, que é o estado de São Paulo, no caso seria Minas Gerais. O nome da editora é FTD 2011, tem as páginas. Daí, nome da editora, publicado em 2020, páginas 12 a 13, por exemplo. É um exemplo apenas, certo? Então, esse aqui seria um exemplo dos créditos. Então, quando ele pergunta onde que essa crônica foi publicada, a gente tem a resposta aqui, ó, foi publicado no livro Ninguém Me Entende Nessa Casa. Então, a gente vai dar essa resposta. Aqui, no livro Ninguém Me Entende Nesta Casa, certo? Vou colocar mais aqui em cima, muito bem. Letra B. Em quais veículos de comunicação a gente pode encontrar textos desse gênero? Esse texto é uma crônica. Então, em que lugar que você vai encontrar as crônicas? Você vai assistir William Bonner no Jornal Nacional ler uma crônica para você? Provavelmente não. Mas você pode encontrar essa crônica num livro, certo?
num livro. Você também pode encontrar num jornal ou revista, até mesmo na internet. Se eu pesquisar agora essa crônica aqui, ó, A Herança de Léo Cunha, escritor Léo Cunha de literatura infantil, a gente já encontra aqui. Ó, entrevista. Léo Cunha fala de livro de crônicas no FTD Educação, que é o nome da editora dele. Ó, a gente já foi capaz de encontrar muitas coisas sobre o Léo Cunha e sobre a herança dele, que é uma crônica. Viram como a gente pode encontrar essas coisas na internet? Letra C. Qual é o público-alvo desta crônica? Bom, o público-alvo, essa palavra aqui é muito importante. O público-alvo é o tipo de pessoa para quem você produz um conteúdo. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pensar num filme. O nome do filme é Frozen. Este é o filme Frozen. Qual é o público-alvo do filme Frozen? Quem é que vai no cinema ou compra o filme para poder assistir? Provavelmente, como é um filme de animação, é um filme infantil para crianças, só que não são só crianças que assistem ou que gostam desse tipo de filme. Então a gente pode dizer que o público-alvo do filme Frozen são as crianças, porém também são os fãs de desenhos animados, que podem ter qualquer idade, ou fãs mesmo da Disney, que também são pessoas de qualquer idade. Vamos pensar agora no livro Grande Sertão Veredas. Qual é o público-alvo do livro Grande Sertão Veredas? Não é um livro escrito para crianças. Provavelmente é uma pessoa que gosta de literatura brasileira, porque conta sobre as aventuras dos personagens no Nordeste, certo? Então, a gente não vai dizer que qualquer pessoa vai ler o livro Grande Sertão Veredas. O público-alvo são leitores da literatura brasileira. Então, o que é o público-alvo desta crônica? Como é uma crônica infanto-juvenil, o público-alvo são crianças e adolescentes, mas também pode ser lido por qualquer pessoa que goste de ler crônicas. Muito bem. Então, agora que a gente já terminou de responder, vamos ler apenas esta pequena frasezinha que a gente tem, que é uma explicação sobre crônicas. A crônica é inspirada em fatos do cotidiano, ou seja, em coisas que acontecem no nosso dia a dia. No caso, ele conta a história do avô que gostava de ler um livro, e costuma apresentar uma linguagem simples e acessível, ou seja, não é nada muito difícil, com marcas de subjetividade, ou seja, o autor fala da experiência dele, ele não vai falar da experiência de outra pessoa, ele fala do que ele viveu. Isso que é subjetivo, uma coisa que cada um de nós vive. Todos nós temos os nossos avós, mas você vai falar, o meu avô gostava de ler Grande Sertão Veredas? Não, o meu avô, ele era semi-analfabeto, então ele não ia conseguir ler um livro desse nem se ele quisesse muito. O seu avô, você que está assistindo essa videoaula, ele gostaria de ler o Grande Sertão Veredas? Talvez sim, talvez não. Mas talvez o seu avô gostasse mais de assistir futebol, assistir o time favorito dele. Talvez o seu avô gostasse mais de praticar algum esporte. Talvez o seu avô gostasse de passear com o cachorro. Cada pessoa tem o seu avô. E o seu avô fazia cada coisa diferente. E o autor conta da experiência dele, que é que ele teve um avô que gostava de ler o livro Grande Sertão Veredas. A crônica narrativa, que é a crônica que a gente acabou de ler, geralmente possui um enredo curto, ou seja, uma história curtinha, você lê rápido, com poucos personagens. Aqui mesmo a gente só tinha 3, que era o narrador, o avô e a avó. Essa crônica pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa. Lembra que a gente viu? Ó, a primeira pessoa sou eu. Eu estou contando a minha história. E a terceira pessoa é ele. Eu estou contando a história de outro, certo? E trazer as experiências pessoais do autor, como eu disse, a subjetividade, aproximando-o do leitor. Geralmente, esses tipos de crônicas são publicadas em jornais, revistas, livros e na internet. Que é a resposta que a gente deu aqui: livro, jornal, revista, até mesmo na internet. E tem também pra gente saber mais sobre a obra do Grande Sertão Veredas. A frase que eu até tinha marcado aqui, né? Eu já contei tantas vezes essa história pra tanta gente diferente que eu nem sei mais o que é lembrança, o que ele lembra de fato, o que é sonho ou o que ele imaginou. Mas eu folhei o livro e ele mesmo me dá a resposta pra essa pergunta. Será que o que eu tô falando é uma coisa que aconteceu? Será que eu imaginei? Será que eu sonhei? E a resposta é: o que eu lembro, eu tenho. E aqui no final, a própria apostila explica isso. O que eu lembro, eu tenho. É a frase que finaliza a crônica e é uma citação de Grande Sertão Veredas. Esse livro foi escrito por Guimarães Rosa
que viveu de 1908 até 1967, ou seja, o Guimarães Rosa, ele morreu 3 anos depois do dia que o avô comprou o livro. Em 1956, foi escrito o livro e aborda temas como amor, a morte e sofrimento, o ódio e a alegria por meio da história do jagunço Riobaldo. Assim como as demais obras do autor, destaca-se pela linguagem cheia de neologismos. O que é um neologismo? Vou até escrever aqui. Neologismo. Uma palavra nova, inventada, certo? E o próprio autor diz isso aqui no texto, certo? Que é cheio de palavras inventadas, ou seja, cheio de neologismos, que são inspirados nas falas dos sertanejos e pelo misticismo do sertão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa correção e tenham conseguido resolver as dúvidas. Caso tenha alguma pergunta que você fala, olha, professora, mesmo você dando resposta, eu não entendi, me manda uma mensagem, fala, ó, professora, não entendi a número 11, não entendi a número 9, não entendi, por favor, me explique, eu vou te mandar um áudio ou faço um vídeo te explicando qual é a sua dúvida. Então, não fique com perguntas, não fique sem entender, venha me perguntar depois, mas eu espero que pelo menos eu tenha conseguido responder a maior parte das dúvidas nesta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês já releram algum livro várias vezes. Eu nunca li Grande Sertão Veredas, mas eu me lembro da minha professora da faculdade falando desse livro com muito carinho, porque ela gostava muito, sempre quis ler. Um dia na minha vida eu vou ler esse livro, tenho fé que eu vou conseguir. Mas esse dia não é hoje. Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Então, pessoal, já ficou quase do tamanho de uma aula normal, 46 minutos. Então, eu vou finalizar por aqui. Mas não se esqueçam de terminar de ler o livro Pantanautilus, que é a última parte da leitura dele essa semana, para a gente poder realmente fazer as atividades do livro. E, como eu disse, o terceiro bimestre já está terminando. Então, se você tem alguma atividade que você não me entregou, não esqueça de fazer para eu poder realmente dar a nota para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima semana, até a próxima aula.